Boa noite, irmãos. Todo mundo bem? Na paz de Deus? Amém, né? Salmo 46 é o texto bíblico da nossa reflexão nessa noite. E é interessante pensar naquilo que Deus nos deixou através desse salmista, né? Fala de algo que está intimamente ligado com a nossa necessidade, né? A nossa necessidade. Deus nos conhece e nos fala exatamente aquilo que precisamos ouvir. E Ele deixa na sua palavra registrado para que nós apliquemos a nossa experiência de vida. Aquietai-vos no Senhor. Vamos dizer? Aquietai-vos no Senhor. A palavra, o verbo inquietar, de onde se deriva a inquietação, que revela uma atitude nossa muito constante, né? A gente vive sempre nessa inquietação, alguma coisa sempre nos incomoda, sempre nos transtorna, sempre nos afeta. E observamos que para que Deus deixasse essa palavra há tanto tempo atrás, certamente a experiência daqueles seres humanos da época não fugiam dessa mesma regra, não é? Deus olha para aquela gente e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estava falando para seres humanos, como eu e você, sem tecnologia, sem recursos, sem informação, sem a pressão da mídia, sem notícia toda hora de assassinato, morte, violência. Não tinham essas coisas de imediato, essas coisas chegavam remotamente, de forma bem lenta, se sabia das coisas, se informava, mas a inquietação é a mesma, né? Isso nos revela algo importante, a inquietação está aqui dentro. Os nossos olhos simplesmente produzem ou reproduzem e se manifestam em razão daquilo que está dentro de cada um de nós. E Tiago, por exemplo, nos diz que, nos fala de 3 razões fundamentais pelas quais nós perdemos o eixo e nos inquietamos. Tiago fala da cobiça da carne, aquilo que cobiçamos irrefreadamente, e isso mexe conosco, nos faz sair do eixo, provoca insatisfação. Tiago fala da cobiça dos olhos, da carne, aqueles apelos carnais e aquilo que os nossos olhos projetam, se lançam em forma de desejo, numa manifestação bem constante, bem forte acerca dessa questão. E o último aspecto, eu vou me lembrar aqui, que ele me fugiu nesse instante, mas está em 1 João, capítulo 2, versos 16, se não me falha a memória, 15 e 16. João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vivemos no mundo, mas não precisamos adorar, idolatrar, nos agarrarmos a essa realidade. É disso que o Senhor está falando. E ele diz mais: porque tudo o que há no mundo, e aí ele aponta qual é a questão do que ele quer falar: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, o orgulho, exatamente esse terceiro que eu havia esquecido. Pois bem, essas atitudes interiores, essas questões que brotam lá dentro, é que provocam inquietação, insatisfação. O homem não se satisfaz com uma só mulher, a mulher não se satisfaz às vezes simplesmente na geração que temos com um só homem. Nós não nos conformamos em ter só uma roupa, sapato, então, que não se fale das mulheres, né? É um problema sério, é uma questão séria, mas a gente entende, porque os homens cobiçam outras coisas também, não é verdade? A gente cobiça outras coisas, nós somos mais envolvidos, despertados pelos nossos olhos. O certo é que nós vivemos sempre uma insatisfação, e nesse aspecto os técnicos da área de propaganda e marketing trabalham direitinho, porque eles criam necessidades. Eles lançam nos nossos olhos e dizem assim: você está precisando disso. E às vezes você está cheio disso lá na sua casa,
ou você vai ter isso e não vai precisar disso, como te disseram na mídia. E aí eles lançam isso porque o mercado precisa fervilhar, os mercados precisam alcançar recursos, etc, etc, etc. Pois bem, são aspectos que simplesmente revelam o que está no nosso interior. É só acender um pavio um pouquinho que logo nós nos lançamos para uma atitude que gerará, sem sombra de dúvida, inquietação. E eu digo para vocês, por observação e pela própria compreensão da Escritura, essa inquietação não é porque nós não temos, não é porque nos falte, é porque efetivamente nós interiormente somos insatisfeitos. Alguém já disse, a filha de um ex-grande presidente americano que acabou sendo deposto do poder, Nixon, a filha de Nixon, disse que no coração dela, depois de muito tempo, de ter tantas coisas, de alcançar tantas coisas, de estar em tantos lugares pela influência política do pai, antes como senador e depois como presidente, viajando o mundo inteiro, alcançando lugares que a maioria dos mortais não alcançam, conhecendo situações. Ela disse que continuava na sua experiência, já àquela altura, uma mulher de mais de 40 anos, com um vazio do tamanho exatamente do coração dela. Quer dizer, ela tinha tudo, alcançava tudo, mas o vazio estava lá. E é esse vazio que faz com que os nossos olhos, a nossa carne e a nossa soberba, a soberba se manifesta aqui no sentido de ambicionar, de querer, de alcançar, de idolatrar o material, de idolatrar o mundo. Por isso que João diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Objeto, material, essas coisas devem ser funcionais, devem nos servir e fazer com que se tornem elas instrumentos para servir aos outros, às vezes servir a família, e daí os bens de casa, as coisas necessárias para a vida de casa, que facilitam a vida da dona de casa, são coisas importantes, são coisas funcionais e devem ser assim. Mas eu não preciso ter o último, o mais moderno, o mais novo, eu não preciso trocar a cada dia, mudar a cada dia de todas as coisas e de cada uma das coisas. João nos ensina, nos mostra que essas coisas provocam um desestruturar dentro de cada um de nós, que pode ser traduzido pela palavra inquietação. Parece que o nosso coração e a nossa mente não encontram repouso. Não encontra repouso. O salmista no Salmo 46, que nós lemos, verso 10, ele nos disse exatamente o seguinte, Salmo 46, vocês já têm aí com certeza, podem ler? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que será que Davi, como instrumento de Deus, eu creio, está querendo dizer com essa questão? Sabei que eu sou Deus. Se nós olharmos o que Jesus Cristo nos ensinou lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo, lembram, fala das aves do céu. Lembra o que ele fala das aves do céu? Não semeiam, não colocam em celeiros, não guardam, mas o Senhor cuida de cada uma delas e elas embelezam a vida humana, são sinais da preservação daquilo que de melhor Deus criou. Isto é, essas aves podem ficar quietas, tranquilas, seguras, que elas terão como sobreviver, que elas terão como viver. Então, o que na verdade Deus está querendo dizer é assim: eu sei do que vocês precisam, eu sei como posso abençoá-los, eu sei como posso fazer frutificar o vosso trabalho, eu sei como posso conceder a vocês a graça da segurança, a bênção da segurança íntima, porque a segurança também é outro bem que está aqui dentro ou não está aqui dentro. Tanto é que muitas vezes o ser humano surta um pouco ou surta muito e ele vê fantasma, ele fica desesperado, ele se desequilibra, ele tem medo e não tem razão para medo. Sabe aquela história de você acordar de madrugada com a casa toda escura e você ouve um barulho?
Aquele barulho toda noite provavelmente acontece na sua casa, mas naquele dia você está acordado e você está assombrado interiormente por alguma razão, está desestruturado um pouco, e aquele barulho vai te aprisionar e você vai ficar, tem gente aí, tem alguém querendo entrar, tem alguma coisa estranha acontecendo, e isso vai produzindo um terrorzinho que pode se alargar e crescer e se tornar um terror maior, uma aflição maior, uma inquietação maior, né? Recentemente, não sei se justificado ou não, aquele corredor tem as pernas amputadas, que correu com equipamento, né? Ele matou a sua companheira, né? E ele alegou na sua defesa que foi medo, foi susto, ele não discernia quem estava na sua casa. Ele então sacou da arma e deu tiros e teria matado a sua mulher, né? Alegou isso para justificar a sua ação, né? Disse ele que movido, não sabemos, mas muitas pessoas já cometeram insanidades semelhantes ou diferenciadas por conta do medo, Então a palavra do Senhor nos mostra que essas questões precisam, o nosso coração precisa, a nossa mente precisa ter a certeza e a segurança de que Deus é o Senhor. Aquietai-vos que eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Senhor da história. Você está vivo neste mundo não porque você quer, não porque você tem recursos para se proteger, não porque você é poderoso, não porque você tem um status maior, você tem condições de sobreviver nesse mundo, porque eu te sustento, sou eu quem te abençoo, sou eu quem faço viver, sou eu quem faço morrer, sou eu que tenho autoridade sobre todas as coisas neste mundo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então a palavra do Senhor nos mostra exatamente isso, e o desejo de que Ele deve ser continuamente exaltado no meio dos povos, das diferentes sociedades, nos diferentes continentes, em qualquer canto da terra. Deus, é Senhor, e o ser humano irrequieto de qualquer lugar, seja num tempo antigo, remoto, seja hoje de uma civilização moderna, em qualquer lugar vale essa assertiva, essa afirmativa que está posta na palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossega, confia em mim, descansa, entrega, confia, se rende, se submete, mas muitas vezes pela soberba da vida diz: não, eu é que posso, eu é que sei, eu me garanto, eu sou bom. Em outras palavras, eu sou suficiente. Não é você, não sou eu, não somos nós suficientes. Nós precisamos saber que existe um Deus sobre nós. Precisamos crer que existe um Deus que governa, que preserva os nossos interesses. A palavra de Deus é pródiga em ensinar isso. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não abençoar o trabalho, não ajudar na edificação da vida, você vai comer o pão de dores, vai se sacrificar, se destruir, se machucar, se escravizar por conta do domínio do trabalho sobre você. E você se esquecerá certamente, porque um trono não podem dois senhores ocupá-lo. Ou ocupa o Senhor como Deus da sua vida, ou o Deus trabalho, o Deus dinheiro, o Deus esse, o Deus aquilo, o Deus sexo, essas coisas que são servas, ou deveriam ser servas, se tornam senhores da nossa experiência, donos da nossa experiência, e elas nos trazem exatamente inquietação. Guarde isso: cobiça da carne, os desejos carnais, projeção através dos nossos olhos, aquilo que está lá dentro, a cobiça dos olhos, o desejo de ter, de possuir, de assumir, de se sentir colocado num trono, que certamente se manifesta também como a soberba da vida, o orgulho, a presunção, a autoexaltação, a divinificação do homem, ocupando esse mesmo homem o lugar de Deus. Isso não é correto, e essa projeção nos leva para um lugar de desconforto na vida.
nada vai nos satisfazer. Existem até doenças que acabam se manifestando, por exemplo, na área da sexualidade. Existem seres humanos incontidos em relação a isso. Me permitam usar a expressão, não conseguem observar um rabo de saia, não conseguem olhar uma mulher como um ser humano, que tem cérebro, que tem coração, que tem emoção, que tem valores, que tem outras necessidades, que podem ser amigas sem que existam outros interesses, que podem querer bem sem que precisem se vender ou se entregar ao indivíduo incontido e desequilibrado, dominado por uma insanidade física, que não consegue, da qual ele não consegue se manter, ele não consegue administrar, ele é irrequieto. Existe doença que se desdobra por conta dessa prática, acaba se manifestando, porque essa incontenção está dentro do coração do homem. E Deus diz também para essas pessoas: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Pois bem, ditas estas coisas, eu quero apenas realçar 3 aspectos e deixar para reflexão sua. Por que você pode e deve se aquietar? Os versos do 1 ao 3 nos mostra que esse Deus, ele é socorro bem, o quê? Presente. O salmista diz, esse é um verso que nós conhecemos, socorro bem presente na angústia. A palavra do Senhor nos mostra, qual é a causa da sua angústia? Pode-se reportar essas coisas que falei antes, essas 2 manifestações de cobiça ou essa soberba. A palavra de Deus diz que ele é socorro para essas necessidades, entre aspas, que produzirão em cada um de nós maiores doses de aflição. Quanto mais o homem se serve do que não deve, do que não deveria, mais ele se sente aflito e dominado por essa escravidão. Por isso que Jesus Cristo disse: servo do pecado, escravo do pecado. Jesus nos propôs uma liberdade, uma libertação. Ele é Senhor. Quando o reconhecemos como Senhor, quem está no trono indevidamente desocupa. Quem está no trono da sua vida indevidamente precisa desocupar, porque ele não é o seu Deus, o seu Criador, o Senhor da sua história. Então a palavra de Deus nos mostra exatamente que nós podemos contar na nossa aflição, no nosso descontrole, com o socorro bem presente, bem presente. Jesus falou sobre isso também, né? Lembram aquela passagem que Jesus Cristo falou sobre o homem que constrói a casa na rocha, ou o homem que fundamenta a sua casa na areia? Foi exatamente falando exatamente disso, dessas instabilidades, dessas inquietudes, dessas aflições que cercam a nossa vida, pressionam a nossa vida, são cobiças que nos cercam, e elas são, na vida do ser humano, tocados pelo pecado. Porém, quando nós sabemos, aprendemos, cremos que o Senhor é Deus, nós começamos a construir a nossa casa sobre a rocha, a nossa vida, a nossa existência, e nós percebemos que qual seja a pressão, nós podemos olhar para o Senhor e nos submetermos, porque existe Deus no trono governando a nossa existência. Sabei que eu sou Deus, eu sou socorro bem presente. Paulo diz que, por maior que seja, em 1 Coríntios 10, 13, por favor, 1 Coríntios, leia aí por favor, para eu dar uma descansadinha aqui na minha voz. Pode ler. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará a nossa saída para que a possais suportar. Quando sabemos que o Senhor, que Deus é o Senhor da nossa vida, qual é a tentação que vai nos dominar? A palavra de Deus diz que Ele envia o escape. Olhamos para o Senhor
e enxergamos o socorro do Senhor, confiamos na provisão do Senhor e Ele derrama a sua graça que se manifesta na nossa vida, significando escape, livramento, saída, como está dita, providenciará uma saída para que possais suportar. Então a palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que o Senhor é capaz de nos dar a solução para as nossas situações limite, para as nossas situações além das nossas forças. Quando olhamos para o Senhor, nós conseguimos o socorro que precisamos. Qual seja o nosso desvario, qual seja a forma de loucura, de dependência, de escravidão, quando fixamos o nosso olhar para o Senhor, no tempo que Ele provê, nós encontramos para o nosso viver escape, saída. Ele é socorro bem presente. O Senhor age, anotei aqui, acima de nossa imaginação. Suas soluções são as melhores. Verdadeiramente elas se apresentam como escape, como solução. Nós não conseguimos enxergar isto muitas vezes. A vida com as suas situações, com as suas circunstâncias, muitas vezes busca nos dizer que as soluções de Deus não são as melhores, mas são. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele nos fez. A Bíblia diz que somos povo dEle, fomos criados para um propósito dEle, então Ele sabe de todas as coisas. O seu governo e o seu senhorio é absoluto e abençoador. Ele se manifesta no tempo oportuno com o melhor escape que Ele tem para a nossa existência. Por quê? Ah, mas eu imagino, eu penso que não, eu acho que isso que Deus fez está errado. Corrija você, a sua mente e a sua maneira de pensar, porque você não conhece o minuto seguinte, o dia seguinte, e Deus conhece. Deus conhece a eternidade, Ele é Senhor sobre a vida, sobre a eternidade, sobre todas as coisas. Ele sabe porque aquele que está buscando viver em justiça, não injustiça, mas em justiça, sofre aflições. Ele sabe por que disto, Ele sabe para que isto acontece, por que isto acontece. Já nos anunciou em relação aos temores da vida que o salário do pecado é a morte. Então nós temos essa realidade diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor mostra que muitas vezes a morte deve significar para cada um de nós o escape. Deus pode fazer assim porque tem autoridade sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, sobre os nossos planos. As soluções do Senhor são efetivamente, guarde isso, o escape que nós precisamos. Não é o que nos convém, mas é o que nós precisamos, é o que cada filho precisa, efetivamente, que o Senhor Deus oferece. E isso que Ele oferece é escape, porque Ele nos ama acima de qualquer amor que signifique apenas uma cobiça. Segundo aspecto, dos versos 4 a 7 do Salmo 46, por favor. Olha o que diz a palavra, leia aí. A gente até canta uma canção assim, né? Podem ler? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O que eu quero dizer a partir desses versos é que Deus tem controle absoluto de tudo. Não nos faz robôs, não nos manipula, mas por nos enxergar como efetivamente nós somos, Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Nada foge ao seu querer. Mesmo que a Escritura nos diga que Satanás, por exemplo, se reporta a Deus pedindo para provocar e tentar Jó, e faz, Deus autoriza que ele faça, Deus permite que ele faça. Jó vive aquela experiência, e o final daquela experiência
Não glorifica Satanás, glorifica a Deus, exalta a Deus, porque a vida não se manifesta apenas nestas experiências do dia a dia que vivemos aqui na terra. Jó, no auge da sua aflição, diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra do Senhor nos mostra que Jó confiou num Deus que tem controle de todas as coisas, que é Senhor sobre a existência, sobre a vida. O controle de Deus é isso que está dito ali, excede o nosso entendimento, excede a nossa compreensão, a nossa lógica, a nossa capacidade de raciocínio. É um fio comparado ao saber, à inteligência e ao discernir de Deus. Ele é digno, portanto, da nossa fé, porque tem controle absoluto sobre todas as coisas. Veja o Salmo 139, versos do 7 ao 10, com o que é que o salmista fala sobre esse Deus, certamente inspirado pelo Senhor. Vamos ler? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Esse homem descobriu que o Senhor é Deus. Não descobriu? Deus, não tenho para onde fugir, e na verdade eu tenho prazer em que o Senhor esteja guiando a minha vida, porque o guiar do Senhor me traz segurança, me traz paz. A tua mão vai me guiar, vai me sustentar, vai me conduzir, vai me fortalecer. O Senhor tem controle absoluto sobre tudo, e o melhor que nós fazemos é aceitar isso, ouvir o que Ele diz, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. Terceiro, aliás, eu queria só concluir esse ponto dizendo assim: você é o caminhante, e você está no caminho da vida que Ele te deu. Saiba que Ele conhece você, o caminhante, e conhece o caminho. Aliás, quando você assumiu que Ele é o Senhor da sua vida, quando você assumiu isso pela fé, você passou a andar pelo caminho dEle. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, mais uma razão para nós compreendermos e entregarmos o nosso viver. E isso não tira a nossa responsabilidade, isso não tira a nossa oportunidade de fazer escolhas. Apenas aprenderemos a consultar o nosso Deus e a submeter as nossas escolhas à autoridade deste que tem controle absoluto sobre o desenrolar da história. Último, versos 8 ao 11. Ponto 3. Versos 8 ao 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Sabe qual é a primeira guerra que Ele acaba? É quando você reconhece que Ele é Deus na sua existência. Ele assume o controle da sua vida, porque a guerra nasce no nosso coração. Tiago diz isso. As grandes guerras nascem no coração do homem, mas quando o homem se submete à sua autoridade, o primeiro a receber a pacificação é o coração do homem. Ele aprende a depender da autoridade e do poder do Senhor. Ele faz o que não podemos fazer e vê
o que não vemos, ou até porque vê o que não vemos. A condição de Deus é plena. A Bíblia diz que os seus olhos estão sobre tudo e sobre todos. Portanto, irmão, irmã, amigo, a palavra de Deus diz: entrega, pois, o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele. Como é o resto? E o mais ele fará. Entrega, se rende. Os pregadores da minha juventude usavam muito essa expressão na hora de fazer apelo. Se rende aos pés de Jesus. Se quebrante aos pés de Jesus. Se humilhe aos pés de Jesus. A sociedade hoje é muito sensível a essas afirmações. Elas parecem muito duras, muito traumáticas, mas essencialmente elas são verdadeiras. Quando Deus está dizendo para a gente assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele está dizendo: se rende, se entrega os pontos, baixa a guarda. A vida decorre da minha autoridade. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E a palavra do Senhor então nos mostra com toda a clareza que nós precisamos entregar mesmo, confiar mesmo, nos render mesmo. Quebrantamento, aquilo que a Bíblia fala. Concluo dizendo que quando sabemos que Deus é o Senhor da nossa história, o livramento vem. Debaixo da autoridade de Deus, o livramento vem. Quando sabemos que Deus é o Senhor da nossa história, da nossa vida, percebemos que nós não estamos sós no mundo. O homem vive desgovernado porque se afasta de Deus. Quando se aproxima de Deus, ele vê a luz do brilho do amor de Deus e ele anda em segurança espiritual. E o último aspecto, a fé, a confiança no Senhor, nos leva ao descanso. A nossa alma, se é que existe adrenalina espiritual, e não existe, mas a gente sempre que se reporta a agitação, a gente fala em adrenalina, né? Pois bem, no sentido espiritual da nossa existência, nós precisamos nos render diante do Senhor, para que isso que chamamos comumente na vida de adrenalina, né? Espiritual, a tensão, a inquietação, a insatisfação, a autodestruição, quando nós confiamos no Senhor, isto cessa, porque Deus é vida. Deus nos propõe a vida. Deus nos coloca no caminho da vida. E nós precisamos e podemos usufruir disto. Aquietai a tua vida debaixo da autoridade do Senhor. Isso não vai te privar de nada que é bom, de nada de bem, de bom que Deus fez. Em João 10, 27 ao 30, João 10, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Disse mais: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele veio nos buscar, ele veio dizer isso aqui ao vivo e a cores, diante da humanidade. Jesus manifestou a autoridade de Deus e disse assim: olha, você ouve a minha voz, então você é minha ovelha. Você já aprendeu que eu sou o Senhor da tua existência. Então faz agora o seguinte: me segue. Me segue. Confia. Anda pelo caminho que eu te ensino, que eu te guio. Eu dou a você a vida eterna, e você jamais perecerá. E ninguém, absolutamente ninguém nem nada, te arrebatará da minha mão.
aquietai-vos, sossegai. A tua vida pertence ao Senhor. Aquietai-vos. Amém? Vamos louvá-lo.